Olá, meus amigos, estamos aqui novamente para mais uma aula de legislação de trânsito e agora a gente vai tratar sobre a condução de escolares. Vamos lá para o artigo 136 do Código de Trânsito Brasileiro, tratar da condução de escolares. Então vai logo para o dispositivo legal, que é o que cai na sua prova. Vejam aí comigo para a gente dissecar todo esse dispositivo. Vejam aí o artigo 136, estamos tratando do capítulo 13 da condução de escolares, diz: os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal, exigindo-se para tanto. Antes de continuar, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Vamos lá para a condução coletiva de escolares. Primeira coisa, não obrigatoriamente a condução de escolares será feita através de atividade remunerada. É possível que a condução de escolares seja também sem ser atividade remunerada. Vou dar um exemplo. Certa vez, uma questão de prova do concurso público da Polícia Rodoviária Federal, tratava-se de duas famílias que revezavam no transporte dos seus filhos até a escola. Abordado por um policial rodoviário federal, foi questionada se aquele transporte era ou não de escolares. Era ou não de escolares? Não era transporte de escolares. Porque para ser considerado transporte de escolares, especificamente, aquela pessoa tem que desenvolver essa atividade, remunerada ou não remunerada. Então, já como é que pode ser uma atividade não remunerada? Não seria o caso das famílias se revezarem? Não. Significa que aquela pessoa desenvolve aquela atividade, remunerada ou não, agora usando aquele veículo com essa finalidade específica de levar crianças e adolescentes para as escolas. Geralmente crianças que são transportadas nas vans para as escolas. Eu falo isso porque tem muita prefeitura que faz o transporte de escolares. E esse transporte de escolares realizado pela prefeitura deve também atender às mesmas exigências dos particulares. E não há nenhuma atividade remunerada sendo desenvolvida ali. É justamente por isso que o artigo 136 fala: os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares. Quando eu falo veículo especialmente destinado, é um veículo que tem essa atividade, que desenvolve essa atividade, remunerado ou não, de transportar crianças para as escolas, crianças e adolescentes para as escolas, sendo remunerado ou não remunerado, certo? Então, tanto atividade remunerada como não remunerada. O que importa é especialmente. E eu vou falar mais sobre isso ainda. Um outro detalhe é que o exercício dessa atividade de transporte coletivo de escolares é autorizada pelo órgão estadual de trânsito. E que órgão é esse? É o DETRAN. Vejam, leiam comigo de novo o artigo 136. Coloca aí na tela novamente. Aí na tela, vejam aí. 136, veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal, lá do Distrito Federal, exigindo-se para tanto. Qual é o órgão executivo de trânsito dos estados? Qual é? Vocês sabem. É o DETRAN. O DETRAN é o órgão executivo estadual de trânsito. Então, quem autoriza, pessoal? Para o CTB, quem autoriza é o DETRAN. Quem faz essa autorização é o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, o órgão executivo de trânsito do estado. Caindo numa questão de prova, é o órgão municipal. Não. Na sua prova, a responsabilidade é do órgão executivo estadual de trânsito, principalmente concursos estaduais e municipais. Cobram muito isso aí, questionando se é o órgão municipal, o que na prática geralmente é. Porque os municípios podem tomar as suas exigências próprias, mas quem autoriza, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é o DETRAN, o órgão executivo estadual de trânsito. Então, cuidado. Para numa questão de prova, não quer dizer o seguinte, ó, os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão executivo municipal de trânsito. A questão deve ser considerada o quê? Incorreta, porque deve ser levada em consideração, pelo menos para efeito de prova, o que está redigido no artigo 136 do Código de Trânsito Brasileiro. E quais são as exigências? Primeira exigência aí do CTB, registro como veículo de passageiros. É óbvio que não pode haver o transporte coletivo de escolares em um veículo de carga. Ele tem que estar registrado como veículo de passageiros. Então quer dizer que pode ser qualquer um veículo de passageiros. Quais são os veículos de passageiros? Automóvel é, micro-ônibus é, ônibus é também. Já mas motocicleta, motoneta são também veículos automotores
quanto à tração, e de passageiros quanto à espécie vão poder ser transportados? Não, porque de forma indireta, o próprio Código de Trânsito Brasileiro ele delimita qual seria esse veículo de passageiros. Passemos à frente. Inciso 2, inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança. Então, cuidado que a inspeção deve ser semestral e não anual. 3, pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 centímetros de largura a meia altura, com toda a extensão das partes laterais e traseira, lateral e traseira da carroçaria, com o dístico escolar em preto, sendo que em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas. Então, deve obrigatoriamente existir uma faixa de 40 centímetros de largura. Essa faixa deve estar localizada na parte lateral do veículo e também na traseira do veículo com dístico escolar, com o nome escolar. Essa faixa deve ser de quantos centímetros? 40 centímetros, com exatamente 40 centímetros de largura. Aí vocês me questionam, Jean, e qual é a largura do dístico, do nome escolar que deve ter dentro dessa faixa na cor preta? A cor preta do dístico. Não existe dimensão. Não existe dimensão para o tamanho da fonte escolar que deve estar dentro da faixa. Existe a dimensão da faixa, que deve ser de 40 centímetros de largura. E deve estar localizada na parte lateral e traseira do veículo, na frente não. E um outro detalhe importante é que essa faixa deve ser pintada. Porque o que acontece muito no dia a dia é ela ser o quê? Adesivada. E segundo o CTB, fala-se de pintura de faixa horizontal. Pintura. E sabe por que o código exige pintura? Para que o veículo, por exemplo, uma van que ela é de escolares, no fim de semana o cara tira o adesivo, sei lá, ele tem facilidade para colocar e tirar adesivo, até porque existem adesivos que são imantados, muito fácil a sua retirada e colocação. Aí durante o fim de semana ele dá outra destinação àquele veículo, durante a semana ele é escolar, depois à noite ele faz o transporte de turista. Então, para que esse veículo seja destinado e sua fiscalização incida, justamente por ser semestral, em cima justamente e especialmente dessa atividade escolar, diz que deve ser pintura. Pintura de faixa lateral. Estou falando aqui, pessoal, do que deveria ser. Não estou falando do que é na prática. Se você sair da sua aula e for para a prática, é tudo diferente do que eu estou dizendo. Eu estou me atendo ao que está previsto na redação jurídica, na redação da norma jurídica, que é o que prevalece na hora da sua prova. Então, cuidado que não é adesivo, é pintura de faixa lateral, para justamente bater com aquela atividade do desempenho especial da atividade. E esse veículo só pode transitar na rua, mesmo até sem nenhuma criança no veículo, atendendo a todos os requisitos. Imagine só se você aborda um veículo, um condutor de um veículo, não, mas eu não estou levando criança nenhuma. Eu não tenho que ter autorização nenhuma, você tem que ter autorização sim. Se você está conduzindo um veículo de escolares, mesmo que não haja criança nenhuma dentro do veículo, você tem que atender a todos esses requisitos. Por quê? Porque o CTB, no artigo 136, diz que esses veículos só podem circular nas vias. Não fala de circular nas vias ou só podem transportar crianças. Fala de circular nas vias. Veja aí no caput do artigo 136. Circular nas vias, só podem circular nas vias, independentemente de estarem ou não transportando crianças. O que importa é ele estar circulando na via. Vai ter uma faixa amarela pintada na carroçaria lateral e traseira do veículo. Então, no caso, havendo a fiscalização, pode exigir todos os requisitos estabelecidos em lei, inclusive a inspeção, que deve ser semestral. Aí fala-se mais, inciso 4. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, que é o quê? O tacógrafo, tem que ter o tacógrafo. 5. Lanternas de luz branca, fosco amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, luzes brancas na frente do veículo, lá em cima, já dá para ver que o veículo de passageiro não é qualquer um, não pode ser uma motocicleta, não pode ser uma motoneta, que não possuem luzes brancas na frente, nem tem estrutura para isso. E lanternas de luz vermelha dispostas nas extremidades superior da parte traseira do veículo. Branca e fosca na frente, luz vermelha atrás. Então já reduz qual é a natureza do veículo. Está direcionando indiretamente para o veículo de passageiros do tipo van ou ônibus. E 6, cintos de segurança em número máximo igual da lotação, claro. Todas as crianças têm que ir com cinto de segurança. Outros requisitos e equipamentos estabelecidos pelo CONTRAN, que não importa aqui agora, esses são os requisitos. Aí, adiantando mais, artigo 208, não é o caso aqui.
E vamos das condições, já falei aqui, né? Pintura, falei uma por uma. Aí tem a infração, que é a do artigo 237, transitar com o veículo em desacordo com as especificações e com a falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, quando exigidas pela legislação, é uma infração de natureza grave. Galera, isso aqui é minha apostila, hein? Minha apostila que breve será lançada pela editora Juspodium. Eu estou lançando previamente, antes da publicação pela editora, através de uma apostila aqui, ó. Uma apostila de 486 páginas, 486 páginas, e a apostila ela é totalmente colorida, com impressão colorida para facilitar a memorização, facilitar os estudos, ó. Tá aqui a nossa apostila totalmente colorida de legislação de trânsito. É essa minha apostila que vocês podem observar aí na tela, que eu ministro aula com ela. Vocês podem observar, vão lá no site, comuniquem, façam a solicitação no site, ou física, claro, físico ou PDF, mas tem lá no nosso site, andenice.com.br. Quem é nosso aluno, claro, recebe a apostila no formato PDF. Quem é matriculado no nosso curso, andenice.com.br, senão você pode ir lá adquirir ou só a apostila ou solicitar também a apostila por meio físico, que é excepcional, antes da publicação por meio de livro, certo? Então, no caso, a infração de transporte de escolares é infração de natureza grave, sem a autorização. Agora, condições de dirigibilidade, porque falamos do veículo. Vamos agora para o condutor. Quem é que pode dirigir veículo de escolares? 137, o artigo que diz: a autorização a que se refere o artigo anterior deverá ser afixada na parte interna do veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condição de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante. Isso é óbvio. E 138, condutor de veículo destinado à condição de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos. Agora, aqui é o condutor. O que é que o condutor tem que observar? Primeiro, ter a idade superior a 21 anos. É preciso ter 22? Não. Com 21, a pessoa já é superior a 21 anos. Completou 21, já é maior de 21. Então, com 21 anos, já pode requerer autorização para o transporte de escolares, com 21. Se habilitado na categoria D, obviamente, D ou E, por questão hierárquica que existe entre os documentos de habilitação, se habilitar na categoria D. Inciso 4, que o 3 foi vetado, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses, ou seja, não ter cometido. Essa regra de antecedentes, ela é padrão em alguns institutos da legislação de trânsito, não ter cometido nenhuma infração grave, nenhuma infração gravíssima, ou reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Quando se fala de reincidente em infração média durante os últimos 12 meses, é nos últimos 12 meses não ter cometido duas infrações de natureza média. Não é como, por exemplo, uma pessoa cometeu uma infração há 1 ano e meio, e depois cometeu a outra há 6 meses. Então ele é reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses? Não, não é. Ele só é reincidente em infrações médias quando ele comete duas infrações de natureza média durante os últimos, dentro do período dos 12 meses que antecede o requerimento de autorização de escolares, que no caso aqui é o do inciso 4. E 5, ser aprovado em curso especializado de acordo com a regulamentação do CONTRAN. Aí o artigo 139 fala da competência municipal. Vejam só, o disposto neste capítulo não exclui a competência municipal de aplicar exigências previstas em seus regulamentos para o transporte de escolares. Então, no caso, a regra, a autorização é de quem? Do DETRAN. Agora, isso não exclui a competência dos municípios de exigirem requisitos, a observância de determinados requisitos complementares aos que estão previstos aqui no Código de Trânsito Brasileiro e em resoluções do CONTRAN. O que não pode é o município dispensar exigências previstas em lei ou em regulamentações do CONTRAN, mas eles podem implementar, de acordo com suas peculiaridades locais, outros requisitos a serem atendidos pelos condutores e veículos de transporte coletivo de escolares para o transporte aqui, para exercer essa atividade aqui no nosso território nacional. Aí falamos do transporte de escolares, vamos tratar agora do transporte de motofrete, que foi inserido recentemente. Diz aí o artigo 139A. As motocicletas e motonetas, vejam que não se fala de ciclomotor,
destinadas ao transporte remunerado de mercadorias. Observem que agora no artigo 139 fala de atividade remunerada, motofrete, somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado e do Distrito Federal, exigindo-se para tanto o que é preciso. Falamos de quê? De motocicleta e motoneta. Não se fala de ciclomotor, para fazer, até porque o ciclomotor nem força motriz possui, porque ele só pode circular até no máximo 50 km por hora e só pode ter no máximo 50 cilindradas também. Então, motocicleta e motoneta podem realizar o transporte de motofrete, o transporte remunerado. Agora, para isso, é preciso uma autorização emitida por quem? De novo aqui, ó, emitida pelo Detran. Emitida pelo Detran. Emitida pelo Detran, deixa eu colocar direitinho aqui. Emitida pelo Detran. Agora, o que é preciso? O registro como veículo de categoria de aluguel. Tem que fazer o registro, porque o veículo tem categoria. Nas aulas passadas, quando falamos de veículos, vimos, ó, o veículo pode ser classificado quanto à tração, quanto à espécie, quanto à categoria. Aí, no caso, quanto à categoria, ele vai ser de aluguel, porque, no caso, quanto às categorias, há a classificação de veículo internacional, veículo oficial, veículo de aluguel, veículo particular e veículo de aprendizagem. Essas são as categorias. Então, no caso, a categoria vai ser de aluguel. 2. Instalação de protetor de motor mata-cachorro fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos da regulamentação do CONTRAN. Mata-cachorro é um suporte que é colocado em frente ao motor da motocicleta. 3. Instalação de aparador de linha, antena corta-pipas, nos termos da regulamentação do CONTRAN. É uma antena que é colocada na frente da motocicleta para evitar que o motociclista seja cortado com linhas de pipa. E 4. Inspeção também semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios. Então, para desenvolver essa atividade de motofrete, é preciso ter um mata-cachorro, é preciso que a moto seja cadastrada como de aluguel, lá no Detran, o registro dela, é preciso que tenha uma antena corta-pipa e é preciso que seja feita uma avaliação semestral dessa motocicleta para verificação dos equipamentos de segurança. Aí, parágrafo 1º. A instalação ou incorporação de dispositivos para o transporte de cargas deve estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN e é proibido o transporte isso aqui é importantíssimo na prova de vocês, de combustíveis, de produtos inflamáveis, tóxicos, galões nos veículos de que trata este artigo, com exceção do gás de cozinha, pode. Então, não pode qualquer outro galão que não seja gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com auxílio do sidecar. Sidecar é um carrinho lateral que é colocado na motocicleta. Esse carrinho lateral é semelhante àqueles da Segunda Guerra, mas ele possui uma lateral que impede que a motocicleta tombe. A motocicleta não cai, a motocicleta ela fica fixa, mesmo sem um condutor, mesmo sem estar em circulação. Ela não precisa de macaco para ficar em pé. Ela fica lá presa, transformando o veículo quase em um automóvel. Então, essa motocicleta, para o transporte de galões, seja de água mineral ou de gás de cozinha, só vai poder fazer essa atividade se tiver com esse sidecar. Não pode fazer o transporte, como a gente vê no dia a dia, através de grelha. O que a gente mais vê no dia a dia é o transporte de água mineral e gás de cozinha por grelha. E isso é proibido pela legislação e isso não pode. E o 139 diz, o disposto neste capítulo não exclui a competência municipal ou estadual de aplicar exigências previstas em seus regulamentos para as atividades de motofrete no âmbito de suas circunscrições. Ó. Isso aqui é regra geral. Agora, pode o município, dentro de sua circunscrição, na via onde ele exerce circunscrição, exigir outras exigências, outras condições, para que ele possa desenvolver essa atividade remunerada. Aí está aqui, ó, essas motocicletas podem possuir alforjes, são essas bolsas, isso aí está em resolução, não interessa a gente. A motocicleta pode possuir baú, e a motocicleta pode possuir grelha também. Pode possuir grelha. Agora, o que não pode é isso aqui, ó. Ó, a motocicleta que eu tinha falado para você, essa aqui abre toda na tela aí, para ficar maior. Abre toda na tela. Vejam, como pode e como não pode. Isso aqui é o que pode, ó. Uma motocicleta com carrinho lateral fazendo o transporte dos bujões. Isso aqui não pode de forma nenhuma. Isso aqui é proibido pela
legislação, ok? Então, fechamos aqui a parte de transporte de escolares, a parte de transporte também de motofrete. Resolvam as questões, vejam, estudem no meu livro, pode ser adquirido no site jandinicio.com.br. Um abraço a todos, pessoal, e até a próxima aula de legislação de trânsito. Um abraço a todos e até mais.